Olá, eu sou a Kathleen Ribeiro e nós vamos dar continuidade à aula sobre comunhão, intercessão e invocação dos santos. Essa é a segunda aula. Se você não assistiu à primeira, eu recomendo que você deixe esse vídeo aqui e vá assistir a primeira aula, que envolve a base teológica para a compreensão cristã primitiva da intercessão dos santos, que é o fato de que todos os cristãos estão ligados em um único vínculo de amor, por meio do qual os dons de Cristo são compartilhados de um membro a outro. Também é importante citar que os cristãos não entendem que após a saída do corpo, isto é, a separação da alma e do corpo, os humanos deixam de existir. Isso trataremos em outro vídeo, mas o fato é que não é entendido também que sua consciência seja totalmente turbada ou entorpecida na hora da morte. No vídeo passado eu falei disso usando a mesma descrição do apóstolo Paulo, quando ele decidiu tratar todo aquele que é parte do povo de Cristo como membros do seu próprio corpo, estando todos os membros ligados, e isso não se limita apenas a homens, mas também, inclusive, aos bons anjos, aqueles que não foram rebeldes, como o próprio Santo Agostinho, em seu Enquiridium, declara. E estamos aqui para entender toda a igreja. Não apenas aquela parte dela que vagueia como estrangeira na terra, louvando o nome de Deus desde o nascer do sol até o seu pôr do sol, e cantando um novo cântico de libertação de seu antigo cativeiro, mas também aquela parte que sempre, desde a sua criação, permaneceu inabalável a Deus no céu e nunca experimentou a miséria consequente de uma queda. Aí Agostinho conclui, ele conclui dizendo, esta parte é composta pelos santos anjos, que são para Agostinho parte da igreja, do povo de Deus. Em Mateus 18:10 a gente vê o porquê. O próprio Cristo fala que os anjos intercedem. Inclusive no primeiro vídeo eu mencionei Santo Ambrósio de Milão, professor e guia espiritual de Santo Agostinho, em sua obra Tratado sobre as Viúvas, dizendo que os cristãos, eles invocam os santos anjos, isto é, invocam sua intercessão, como também a dos próprios apóstolos e dos mártires no céu. E citei também que toda vez que nós oramos, nós participamos da mediação de Cristo, porque oramos na verdade, pedindo os méritos de Cristo para uma pessoa alheia a nós, ou seja, para que os méritos de Cristo sejam aplicados em misericórdia a um irmão. Nós somos então cooperadores de Deus, na sua lavoura santa, que é o reino de Deus, quando nós oramos. O apóstolo Paulo fala algo semelhante, ele diz que nós somos cooperadores com a obra de Deus, quando pregamos o Evangelho, 1 Coríntios 3:9, aqueles que são os ministros, mas nós não cooperamos com Deus somente neste trabalho de pregação, de assistência por meio da palavra, mas também quando nós trabalhamos como intercessores por nossos irmãos. Então eu citei também a questão da santificação e como alguns indivíduos buscam combater o combate da fé, correr a corrida cristã com mais afinco, fazendo melhor uso das graças que Deus disponibiliza e que nos são abertas pelo sacrifício de Cristo da melhor forma possível. E, consequentemente, essas pessoas se tornam mais santas, isto é, mais justas, como a Bíblia demonstra, como essa justiça produzida por Cristo e por sua graça torna mais eficaz a oração. Como está escrito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, tem grande poder em razão da intimidade que aquela pessoa santa tem com Deus. O que se testifica por vários exemplos, como quando Jó orou pelos seus amigos, sendo que Deus não aceitou a oração dos amigos de Jó, mas aceitou a de Jó, porque ele era justo. E no Novo Testamento temos o exemplo de São Pedro e de Simão, o mago. Ele diz, orai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que disseste aconteça.
Então, você dê pause, abre outra aba e assiste a aula, se você não assistiu. E, bom, nessa segunda aula a gente vai tratar de um tema um pouco diferente. Mas, embora ele seja tão diferente, ele deve ser tratado porque ele está diretamente relacionado ao assunto que estamos estudando aqui, que é a intercessão dos santos. Eu me refiro ao purgatório. A aula será ministrada de tal maneira a explorarmos as bases teológicas do purgatório no tocante aquilo que se refere ao tema central, que é a intercessão dos santos, sem se aprofundar, no entanto, naqueles temas complexos que envolvem a doutrina. Mas afinal, o que é o purgatório? Trata-se de um estado de purificação das almas para entrar na alegria celeste, sendo o cumprimento da obra salvífica de Cristo e de sua promessa de purificar sua igreja e apresentá-la ao seu Pai como uma esposa e noiva, sem mácula, sem mancha, sem pecado. A doutrina surge a partir da consideração da justiça e do juízo de Deus, aplicados à alma humana após a morte. E isso depende, em grande medida, de sua condição. A lógica dos antigos cristãos e antigos judeus é simples. Quem subirá ao seu santo monte? Quem habitará nas alturas com Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, isto é, almas santas. Não pode habitar nas moradas eternas. Aquela alma que padece com pecados, tampouco terá ela capacidade para ter uma boa ressurreição, isto é, ser novamente introduzido em um corpo transformado e glorificado, que é o que ocorrerá na ressurreição. Novamente, é necessário uma alma pura para ascender à presença de Deus e é necessário uma alma pura para uma boa ressurreição. E a verdade é que nem todas as almas possuem, no momento de sua morte, essa condição para habitar com a divindade. No Cântico de Ana, em profecia, ela declara: o Senhor dá à morte a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá faz voltar. Essa morada dos mortos, chamada Sheol, em grego Hades, é uma existência imperfeita, ofuscada, não necessariamente ruim. Isso depende da condição em que a pessoa morreu. Se ela morreu em uma condição infernal ou se ela morreu em uma condição de redenção, iluminação e perdão, tendo alcançado a paz com o seu Criador. Jesus ele chegou a explicitar essa distinção. Ele disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. O lugar onde Abraão e Lázaro estavam não era semelhante àquele local das penas, onde o rico estava, mas ainda assim, segundo a visão e o imaginário dos antigos judeus do segundo templo, eles estavam, de alguma maneira, presos, detidos em uma espécie de mansão dos mortos. Embora hoje seja muito mais comum falar do inferno, a verdade é que no judaísmo primitivo e na igreja cristã dos primeiros séculos, a distinção entre ambos era pouco delineada. Havia o Sheol, um lugar obscuro, onde as almas permaneciam confinadas, recebendo tratamento segundo suas ações, muitas vezes até mesmo penas. Agora, o caráter e a distinção dessas punições em penas eternas, conforme o entendimento do inferno, e penas temporais, conforme o entendimento do purgatório,
Isso foi se desenvolvendo na era patrística e desembocou numa explicação mais esquematizada e complexa na Idade Média. Isso não significa que os elementos que constituem as ideias centrais do purgatório já não estivessem presentes no judaísmo do Segundo Templo antes de o cristianismo surgir. Elementos tais como a noção de que as orações e o sacrifício litúrgico no templo em favor dos mortos, de alguma forma, os beneficiam. 2. A noção de que alguns mortos passam por uma purificação de pecados após a morte, de modo a entrarem no céu transformados. 3. A noção de que um estado intermediário existe. Todos esses conceitos se desenvolveram de maneira mais extensa no cristianismo, mas eles já estavam presentes antes e constituem a essência da doutrina do purgatório. É por isso que quando São Paulo diz a Timóteo que nós devemos e temos a obrigação de rezar por todos os homens, isso não excluía aqueles cristãos que agora já deixaram o tabernáculo, que é o pelo menos os cristãos e os antigos judeus entendiam dessa maneira. Como vemos em São João Crisóstomo, um santo padre da igreja, ele diz: vamos ajudá-los e celebrá-los, falando dos fiéis defuntos. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício do seu pai, por que duvidaríamos de que nossas ofertas pelos mortos lhes trouxessem algum consolo? Não hesitemos, pois, em ajudar aqueles que já morreram e em oferecer nossas orações por eles. Ou São Cirilo de Jerusalém, que diz: em seguida mencionamos também aqueles que já adormeceram. E aí ele cita 2 grupos, veja bem. Primeiro, os patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que por meio de suas orações e súplicas, Deus receba a nossa petição. Olha, ele está falando de 2 grupos de mortos, ou seja, daquelas pessoas que já adormeceram dentro da igreja. Os que são mártires, apóstolos, profetas, aquelas pessoas que têm grandes méritos, né, que a igreja tem certeza que está no céu. E aí ele diz: essas pessoas nós fazemos menção para que elas orem por nós, para que Deus receba a petição da igreja por meio da oração desses santos. Aí ele vai para o segundo grupo. Em seguida, mencionamos também os santos padres e bispos que adormeceram, e para simplificar, todos aqueles dentre nós que já dormiram. Ou seja, os mortos comuns da igreja. E ele continua: todos aqueles que dentre nós já dormiram, pois acreditamos que será de grande benefício para as almas daqueles por quem a petição é feita, enquanto este santo e solene sacrifício, a missa, é apresentada. E estes são os 2 tipos de mortos da igreja: aqueles que oram por nós e aqueles por quem nós oramos. Ecoando o mesmo ensinamento, Santo Agostinho continua explicando a razão disso. Mas pelas orações da Santa Igreja, pelo sacrifício salvífico, que é a missa, e pelas esmolas que são dadas em favor de seus espíritos, não há dúvida de que os mortos são ajudados para que o Senhor possa lidar com eles com mais misericórdia do que merecem os seus pecados. Toda a Igreja observa esta prática, que foi transmitida pelos padres, de rezar por aqueles que morreram na comunhão do corpo e do sangue de Cristo, quando são comemorados em seu próprio lugar no sacrifício, a missa, e o sacrifício é oferecido também em memória deles em seu nome. Veja o que ele está dizendo. A razão é porque eles morreram na comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Em outra parte, Agostinho novamente usa esse mesmo argumento. O motivo pelo qual se faz menção dos mártires para orar por nós e dos mortos da igreja é porque eles fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, eles não deixam de fazer parte do corpo de Cristo porque morreram. Tampouco as almas dos mortos piedosos se encontram separadas da igreja. Olha, as almas dos piedosos não estão separadas da igreja, que mesmo agora é o reino de Cristo. Do contrário, não haveria lembrança deles no altar de Deus, na comunhão do corpo de Cristo, cidade de Deus.
se a igreja ela fosse composta apenas das pessoas que existem agora no mundo. E não somente isso, nem todo mundo que existe no mundo agora são cristãos. Imagine se apenas as pessoas cristãs do mundo, um certo número, fossem, de fato, igreja. Ou somente essas que estão vivendo agora nesse mundo fossem capazes de interceder. Imagine só, teria sido um grande desperdício, não? Porque onde estariam aplicados tais dons desenvolvidos por Deus desses irmãos que viveram e que enquanto viveram, trabalharam por Cristo. E como eles não iriam trabalhar agora, muito mais agora pelo progresso do reino? Logo seria um desperdício, porque tais dons, uma vez aperfeiçoados agora no céu, não estariam aplicados pelo progresso desse mesmo reino na terra. E segundo, não seria só um desperdício, mas seria uma falta de caridade. Porque mesmo os cristãos que estão no mundo hoje não são perfeitos intercessores, não são intercessores tão produtivos, né? Mas este não é o ensinamento cristão. Como foi dito, o ensinamento cristão é que nós todos somos um corpo. E se nós lermos Efésios, capítulo 1, nós entenderemos por que Santo Agostinho, ele citou os anjos como parte da igreja. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém.